Peço aos senadores que venham ao plenário. Peço aos senadores que venham ao plenário. Muito tranquilo. Essa questão do parlamento, o senador já chegar. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Iniciamos nossos trabalhos. Nessa hora agora, pelo menos a mobilização grande. Excelência mencionada de até 15 minutos para a segurança. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu quero iniciar meu pronunciamento com a notícia mais importante da tarde, já que o afastamento da presidente da República se dará na madrugada de quinta-feira. O ministro Dionísio Abbas, ao examinar o pedido de suspensão da tramitação do pedido de impeachment da presidente da República, em resumo, proferiu o seguinte voto: é o Senado que, entre aspas, assume o papel de tribunal de instância definitiva, cuja decisão de mérito é exercer cidadania com a interlocução direta com os movimentos sociais, as redes sociais, e por isso produziu isso que hoje chega ao Congresso Nacional. O Congresso foi provocado pelos cidadãos para poder se pronunciar diante de tanto desmando instalado nesses últimos anos. Mas eu não posso deixar também de enaltecer a figura do senador Raimundo Luiz, que teve muita habilidade, competência e espírito democrático e conciliador quando esteve à frente da comissão até chegarmos aqui com o relatório. O senador Anastasia, que produziu indiscutivelmente uma peça que será referência em todos os processos que poderão vir pelo conhecimento jurídico, pelo conteúdo e pela sua capacidade, que mostrou claramente os indícios de materialidade, como também de autoria da presidente da República. Senhor presidente, quero também saudar o presidente Renan Calheiros, que numa decisão coerente com a posição e a liturgia do cargo que assume, rapidamente afastou o ofício encaminhado pelo presidente da Câmara, o presidente de plantão da Câmara, que desrespeitou o princípio primeiro que Vossa Excelência baseou o seu parecer diante da colegialidade. Mas eu passo agora a trazer aqui rapidamente os pontos muito bem levantados pelo senador Anastasia na comissão, pontos esses que deixam claro, primeiro, em relação às pedaladas, que nós podemos mostrar com toda tranquilidade, são verdadeiros atrasos sistemáticos e reiterados da presidente da República.
o que é, na verdade, uma pedalada? Uma pedalada não é nada mais, senhor presidente, do que pagar com um único dinheiro duas dívidas. E para o povo entender, R$10 pagando uma dívida de R$20. É isso que realmente o governo patrocinou nessa reta de 2014, para aí sim poder atingir a sua reeleição em 2015, continuam aplicando o mesmo descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 36. Mas nós temos também, senhor presidente, algo que é provocativo ao Congresso Nacional, praticado pela Presidente da República, chamado os decretos. Esses decretos, esses créditos suplementares, assinados pela Presidente da República, sem dúvida nenhuma, tratando o Congresso Nacional como se fosse um anexo do Palácio do Planalto, sem respeitar aquela necessidade de ter todos os seus PLNs aprovados antes de poder baixar os seus decretos. Veja o quanto o governo brinca com o orçamento, desrespeita a opinião pública e o Congresso Nacional. Veja os senhores como é que um governo que se exige um mínimo de organização, que respeita a opinião pública, aprova a sua peça que foi aqui encaminhada. Inicialmente, projetando um superávit de 86 bilhões de reais e chegando no final de 2015 com um déficit de 118,9 bilhões de reais. Quer dizer, isso é uma ficção, é uma total irresponsabilidade, sabendo o governo que estava ali aplicando e assinando decretos que não tinham o menor respaldo do ponto de vista orçamentário. Senhor presidente, é importante que seja dito também que este orçamento, ele foi responsável por aquilo que é tentar anestesiar a sociedade brasileira, tentar vender para a sociedade brasileira uma realidade que não procede. Mas é muito comum que, meus caros colegas, que a base do governo venha aqui para o Senado Federal dizer, olha, como as pedaladas do crédito rural, apenas um decreto se foram assinados, e não mais isso é inaceitável, porque isso é muito drástico para que realmente a Presidente da República possa responder por isso. Nós vamos mostrar aqui o verdadeiro golpe praticado pelo governo PT, iniciado pelo presidente Lula e continuado pela presidente Dilma. O verdadeiro golpe é exatamente o desemprego. Quando alguns senadores do PT dizem, olha, o próximo governo vai tirar direitos trabalhistas, meus senhores, o PT assinou o AI-5 mais danoso do país, decretou o fim de 11 milhões e 100 mil empregos. Veja bem, que direito maior tem um cidadão que no seu direito ao emprego foi tirado exatamente pelo PT nesses últimos 13 anos que está à frente do país. Os programas sociais, aí ele diz, mas os programas sociais serão impedidos pelo próximo governo. Vamos ver o que diz o SIAP, vamos ver o que diz exatamente o que é a previsão do atual governo. Baixou em 87% a creche, Pronatec menos 62%, aqui exatamente o Minha Casa Minha Vida menos 74%, aqui as rodovias e infraestrutura menos 28%, saneamento básico 74%, gestão de riscos e problemas de desastre 79%, as UPAs, Unidade Básica de Saúde, menos 40% e a segurança em menos 20%. Este é o governo do PT, que com demagogia e populismo se elegeu, prometendo para o cidadão aí céu de brigadeiro, sem inflação, sem desemprego. Mas vamos mais, além dos programas sociais que todos aqui viram, nós tínhamos se referido aqui aquilo que a presidente Dilma se colocava como a madrinha, que era o projeto do Minha Casa Minha Vida. Vocês sabem, senhores telespectadores brasileiros, que agora o cidadão que pagava uma prestação mínima de R$25 vai pagar uma prestação mínima de Minha Casa Minha Vida de R$80. O que pagava R$80 vai pagar agora
R$ 270 a partir do 1º de julho. Ou seja, um aumento de 238%. Então eu pergunto aos brasileiros, quem é que está dilapidando o país, destruindo os programas sociais, inviabilizando o emprego, tirando o direito principal do cidadão, que não ser submisso à vontade do governo, tutelado por programas sociais, mas ter a sua independência do emprego e do seu próprio salário. É o próprio PT. Essa é a herança do PT em 13 anos à frente do governo. Mas vamos dizer mais, o governo também na campanha prometia a conta de luz elétrica. Olha aí, nós teremos uma conta de energia que será menor, menos 29% para todos os brasileiros. E tem o brasileiro hoje um aumento de 64% em 2014 até agora. A gasolina aumentou em 26,4%. Nós tivemos também 116% de aumento daquilo que nós chamamos de recuperação judicial, ou seja, a pré-falência das empresas brasileiras. 303 mil empresas fecharam no país nesses últimos 18 meses. Nós estamos assistindo um recuo da produção da indústria de 11%. Nós estamos vendo a queda do PIB nos 2 anos, 2015 e 2016, de menos 8%. Como se diz no interior, cresceu para baixo. É o governo do PT nesses últimos anos à frente do governo. Mas eu concluiria, presidente. Nós temos também a tese dos aposentados. Eles dizem serem defensores dos trabalhadores e dos aposentados. Eles, os senhores que fizeram com os fundos de pensão, os postais, os correios, todo cidadão hoje nativo e aposentado vai ter que ter um desconto obrigatório de quase 18% na sua folha de pagamento para ter a garantia da sobrevivência. Extorquiu, solapou, corrompeu todos os fundos responsáveis pela aposentadoria de milhões de brasileiros. Senhor presidente, a Petrobras se transformou da 4ª maior empresa do mundo na maior devedora. Assume hoje uma dívida de 490 bilhões de reais. A Eletrobras, falida, quebrada, 48 bilhões de reais sucateados. Para terminar, senhor presidente, o que nós estamos fazendo hoje, nessa tarde, e a madrugada, é exatamente interromper esse ciclo danoso, esse ciclo que começou a deterioração do processo populista, demagógico, bolivariano. O que esse Congresso está fazendo, o que a população brasileira fez, foi nos alertar, foi sair no primeiro momento dizendo em alto e bom som: não vamos deixar que aconteça com o Brasil o que está acontecendo com a Venezuela. Um país que só funciona 2 dias por semana, que o cidadão só pode comprar e adquirir a sua cesta básica, que só tem energia em alguns pontos da capital. Enfim, é um processo que nós vimos acontecer na Argentina, se estender para a Bolívia, chegar à Venezuela e grande parte da América Latina. Nós estamos interrompendo esse processo. Interrompendo uma hora onde o brasileiro não admite assistir aquilo que nós estamos vendo. A presidente querer transformar o Palácio do Planalto, o salão nobre do Palácio do Planalto, como se fosse um centro acadêmico, pichado, com faixas realmente condizentes com aquele espírito menor de um partido e de uma presidente que não conhece a liturgia do cargo de presidente da República. Senhor presidente, é a interrupção das estradas, é o Brasil convivendo com o ódio, com a violência e com o terror implantado nas últimas horas, tentando trazer para o país a vontade de 578 mil fantasmas que recebem pelo INCRA do país
e que, no entanto, não trabalham e não participam da atividade do dia a dia. Para encerrar, senhor presidente, é exatamente com o objetivo de trazer a paz, a tranquilidade, unir o país, conciliar essa nação, é que nós votaremos com toda a tranquilidade hoje sim, pela admissibilidade do afastamento da Presidente da República e um novo governo que venha tirar o país dessa situação de frangalhos que perdemos em curso. Muito obrigado, senhor. Era o que eu queria. Palavra ao senador.